Imagine uma situação em que a paz e a estabilidade estão se desmoronando diante de seus olhos. Você já pensou no que acontece quando uma região que parecia segura começa a se transformar em uma armadilha mortal? Em que momento as promessas de segurança e prosperidade se tornam meras ilusões? A realidade na Crimeia, uma região que desde 2014 foi palco de tensões, revela um quadro de colisão entre esperança e desespero, onde milhares de pessoas estão tentando desesperadamente fugir do caos. Desde que o conflito se intensificou, a Crimeia, antes vista por muitos como uma joia do turismo e um paraíso de férias, virou uma terra de sirenes incessantes e pânico constante. O solo, outrora sagrado, transformou-se numa armadilha mortal. Os residentes, que por anos acreditaram nas promessas de paz, agora enfrentam uma crise sem precedentes, onde estatísticas devastadoras mostram um cenário em detalhes cruéis. É uma verdadeira catástrofe para o Kremlin, que tenta desesperadamente esconder a realidade por trás de propaganda militar e ilusões de estabilidade. O horror se aprofunda com cada dia que passa. Uma única movimentação de militar de elite, uma tentativa de fuga, um resquício de esperança, é tudo que resta. Milhares de moradores que migraram para a região na esperança de um futuro melhor, agora deixam tudo para trás, muitas vezes sem sequer olhar para trás. Segundo dados atualizados apenas nos últimos 2 dias, mais de 200 mil pessoas tentaram escapar de Península, uma das cidades mais afetadas entre russos, ucranianos e os habitantes locais. E o pior, a maioria desses que fogem são russos. Uma comunidade majoritária na região. Para eles, escapar não é simplesmente uma questão de mudança de endereço, é uma luta pela sobrevivência. A grande massa de refugiados encontra-se em um cenário de emergência total. As rotas de fuga, tanto pelo famoso Ponte de Kerch quanto pelas regiões de Mariupol e Melitopol, estão cada vez mais perigosas. A ponte, símbolo de orgulho russo, tornou-se o principal alvo de ataques incessantes, uma verdadeira roleta russa para quem tenta atravessá-la. Já a rota terrestre, cortando o coração de uma zona de guerra ativa, está repleta de veículos militares, civis desesperados presos no meio de um campo de batalha. Cada passo é uma aposta mortal. Tudo isso está alimentando a crise econômica e social na região. Os postos de gasolina, que deveriam abastecer as máquinas da economia local, estão praticamente parando de funcionar. Os agricultores que precisam de combustível para colher seus alimentos, veem seus sonhos se desvanecerem. Os caminhões com mercadorias permanecem parados, enquanto a fome e a escassez se espalham como uma sombra ameaçadora. Rússia, dependente de recursos do continente, encontra-se à beira do colapso, incapaz de alimentar seu próprio povo, enquanto a situação se torna cada vez mais desesperadora. Você consegue imaginar? Uma região que parecia próspera agora refém de ataques constantes, rotas de fuga perigosas e uma crise sem precedentes. A sensação de isolamento, o cheiro de fumaça no ar, o som distante de sirenes, tudo revela a dura verdade. A questão que paira no ar é, até quando esses residentes poderão resistir? Sabendo que o próprio território se desmancha diante de seus olhos? A resposta parece cada vez mais obscura, enquanto a tragédia se desenrola de forma implacável. Desde 2014, a Crimeia tem sido palco de uma transformação complexa e dolorosa. A promessa de uma nova vida de prosperidade prometida pelo governo russo se desenrolou como uma ilusão. Milhares de russos de cidades como Moscou, São Petersburgo e as regiões do norte de Color migraram para a península, atraídos por promessas de férias, subsídios e uma vida de luxo. Mas a realidade revelou-se brutal. O que eles encontraram foi uma economia em ruínas, infraestruturas abandonadas e uma sociedade que parecia ter parado nos anos 1990. Redes de água e energia estavam precárias e as cidades como Sevastopol, que deveriam ser centros de crescimento, pareciam cenários de uma cidade fantasma. As construções, muitas delas apenas de fachada, escondiam um vazio de esperança. O ambiente era desigual. Os custos imobiliários dispararam, tornando-se proibitivos frente aos salários locais, que mal atingiam 400 euros. O cenário parecia uma zona de guerra invisível, onde as pessoas lutam para sobreviver, enquanto os líderes prometem que tudo está sob controle. Mas a maior mentira era a ideia de que uma simples mudança populacional pudesse alterar a essência da Crimeia. Pessoas que migraram pensando em uma nova oportunidade estavam descobrindo que o verdadeiro conflito não era apenas político, mas social e psicológico. Eles viviam em um ambiente hostil, onde até as relações humanas se tornaram tensas. Por que então tantos continuam a chegar, mesmo sabendo do colapso iminente? A resposta está no desejo de escapar do caos de suas cidades originais, na esperança de uma vida melhor que ainda parece visível no horizonte. Mas,
A cada dia a esperança se esvai, enquanto o cenário de destruição e desilusão se aprofunda. Como uma cidade enforcada, a Crimeia está presa em um ciclo de promessas quebradas e sonhos despedaçados. E a pergunta que não quer calar: por quanto tempo esses migrantes suportarão essa mentira antes de perceberem que também estão sendo vítimas de um projeto que só trouxe a ruína? A situação em Crimeia desde a ocupação iniciada em 2014 se tornou um pesadelo silencioso. Apesar de muitos russofonicos pensarem que estavam protegidos, a realidade revela uma tensão crescente que ninguém consegue ignorar. O ambiente carregado de medo se enche de sons de sirenes, explosões e a sensação de que o chão pode tremer a qualquer momento. Os residentes com esperanças e sonhos frustrados tentam sobreviver enquanto as tropas e a destruição se aproximam cada vez mais. Mas o mais chocante é que por trás dessa fachada de calma, uma crise silenciosa se transforma em caos. Os moradores de Crimeia vivem um estado de constante suspeita. Cada passo na rua parece carregado de risco. As casas perto de bases militares estão sendo vendidas por praticamente nada. Pessoas perdem tudo e fogem ao som dos cordões de explosivos e do medo que gruda na pele. Para onde podem fugir? Para os imensos espaços gelados da Sibéria ou os desafios mortais dos Urais? A ameaça invisível paira no ar. Um ataque a qualquer momento pode transformar seu refúgio em um campo de destruição. E em meio a tudo isso, uma questão perturbadora: será que essa fuga é realmente uma solução? Ou o que os militares urais e siberianos representam é apenas uma pausa temporária na tempestade? O que pode acontecer se as rotas de fuga forem cortadas? As balanças estão pesando a favor de quem deseja escapar, mas também podem ser uma armadilha mortal. A verdade é que a crise está apenas começando, e o próximo movimento decidirá quem sobreviverá ao caos que tomou conta de Crimeia. Você consegue imaginar até onde esse pesadelo pode chegar? Após anos de conflito, a situação na Crimeia se tornou uma verdadeira armadilha. As explosões constantes e a presença de bases militares, agora, se transformaram em potenciais alvos, criando uma situação de perigo iminente. Pessoas desesperadas vendem suas casas próximas aos postos militares por preços irrisórios. Elas fogem para as regiões do Urais e Sibéria, lugares onde o som da guerra fica distante. Ou assim pensam. Mas a fuga não é simples ou segura. A Crimeia está isolada geograficamente, e existem apenas duas rotas principais de escape. Ambas carregam riscos extremados. A primeira é a Ponte de Kerch, um orgulho russo. Porém, hoje ela é considerada uma das maiores ameaças do mundo. Como uma corda no pescoço, ela fica sob constante ameaça de ataques. Os sinais de alerta tocam incessantemente, enquanto o silêncio aterrorizante se faz mais longo a cada dia. Uma colisão de vidas ou a destruição do único vínculo com o continente parece estar sempre à espreita. Você entraria nesse jogo de roleta russa? E a segunda saída é a rota de terra, conhecida como a linha Mariupol-Melitopol, um caminho que passa pelo meio de uma zona de guerra ativa. Estradas repletas de veículos militares, caminhões carregados de munições e tanques que parecem estar sempre prontos para o combate. Para quem tenta escapar, a viagem é uma viagem sem volta. O perigo é constante. Cada passo pode ser a última. Tábuas de madeira rangendo sob o peso dos veículos, sons de canhões ao longe, o cheiro de fumaça e pólvora no ar. Tudo isso faz parte do cotidiano daqueles que tentam fugir. Como escapar de uma situação que virou uma armadilha? Agora, o cenário se complica ainda mais com a escassez de combustível, a crise mais severa desde a anexação em 2014. Quase metade dos postos de gasolina em cidades como Sevastopol pararam de vender. As longas filas de veículos, os sinais de vendendo combustível indisponível se tornaram rotina. O motivo? Ataques sistemáticos feitos por drones ucranianos às refinarias internas dentro da Rússia. Dados do Reuters e de especialistas mostram que até 20% da capacidade de refino foi incapacitada. E até Yuri Gatsaniuk, o administrativo nomeado por Moscou, viu-se forçado a admitir que a produção de gasolina caiu 10% apenas nos últimos 2 meses. Uma ruptura na cadeia de suprimentos, não uma falha passageira. Esse desastre afeta profundamente a vida na Crimeia. A gasolina que antes movimentava a ilha agora desaparece. E quem consegue encontrar combustível, como consegue escapar? Essa é a questão que assombra todos na região. Uma dúvida permanece: até onde essa situação de desespero vai nos próximos dias? Cada passo dado é uma aposta de vida ou morte. A guerra, silenciosa ou estrondosa, está mais perto do que nunca. Quem é capaz de fugir? Quem ficará preso na armadilha mortal que se tornou a Crimeia? Na península de Crimeia, o isolamento geográfico torna a fuga uma verdadeira provação. Existem apenas duas rotas principais, ambas perigosas como armadilhas mortais.
A primeira é a Ponte de Kerch, um projeto que outrora simbolizava o orgulho russo. Hoje, ela é vista como o gargalo mais perigoso do mundo. Frequentemente fechada por alertas de ataque, ela se torna uma roleta russa. Imagine esperar horas sob o sol escaldante, com o som constante do vento e o cheiro de óleo queimado no ar, enquanto o trânsito fica parado sob a sombra ameaçadora de uma bateria de S-400. Cada instante é uma ameaça de explosão, uma dúvida cruel. Será que hoje a ponte vai ser destruída? Para os civis, essa travessia virou quase um jogo de azar, uma espera tensa e carregada de ansiedade. Se essa rota é o pesadelo, a segunda é um caminho pior, o corredor de terra. Entre Mariupol e Melitopol, essa estrada é o caminho de fuga para quem confia na sorte. Mas há um detalhe cruel, ela atravessa uma zona de guerra ativa. Ao alcançar essa via, você entra em uma verdadeira linha de frente, rodeada de veículos militares, caminhões de transporte de tanques e armamentos pesados. O som de canhões ao longe mistura-se ao ronco de motores e ao silêncio de corpos aprisionados na esperança de escapar. Aqui a qualquer momento acontecem ataques de artilharia ucraniana, e o medo de uma tragédia é constante. As estradas, outrora vias de esperança, agora parecem uma arena de guerra, com veículos civis presos entre linhas de combate. O caos reina, enquanto o céu se enche de sons de drones e helicópteros. E o pior, a economia da região entrou em colapso. Sem gasolina, os agricultores ficam paralisados, incapazes de colher sua produção. Os caminhões de transporte não conseguem seguir seu caminho, sumindo na neblina do desespero. O preço do combustível disparou, e a crise se torna uma sombra que cobre tudo. Cada abastecimento uma batalha. Cada viagem uma questão de vida ou morte. A esperança de fuga desaparece, enquanto a guerra consome tudo ao redor. A pergunta que ecoa, até onde essa tragédia vai chegar? A rede de comunicações que liga a Crimeia devastada pela guerra até a Ucrânia virou um pesadelo logístico. A economia do território está desmoronando. A gasolina, por exemplo, tornou-se o item de preço mais rápido a subir na península. Agricultores antes otimistas, agora não encontram combustível para colher suas plantações. Caminhões carregados de mercadorias ficam presos nas estradas. Imagine o cheiro de óleo queimado misturado ao ar pesado de poeira e despedidas difíceis. Cada som de motor abafado e cada passo apressado revelam uma realidade brutal. Pessoas tentando fugir do caos, desesperadas, enquanto o tempo parece congelar. Para onde podem ir? Como escapar de um labirinto de destruição? Depois, há a notícia que ninguém quer ouvir. Não são apenas civis que buscam saída. Dados de campo e relatos locais mostram que oficiais russos, soldados e trabalhadores militares também estão deixando a região. Isso não é uma simples migração, é o começo do fim da presença militar na Crimeia. Por quê? Porque na guerra moderna, os civis funcionam como escudo de legitimidade e fonte de informação para o inimigo. Se eles começam a fugir, essa proteção desaparece. O que acontecerá é uma mudança drástica na composição populacional. Dentro de um ano, até 80% da população russa pode abandonar a região. Se essa onda de fugas continuar, a Crimeia se tornará uma ilha, povoada apenas por ucranianos, tártaros e alguns soldados russos. Essa saída em massa ameaça zerar a capacidade de inteligência local russa. Os poucos que ficarem terão mais facilidade em vazar informações para os ucranianos, acelerando a derrota. Você consegue imaginar? Estradas transformadas em curvas mortais, segredos vazando pelas janelas, a própria Crimeia se tornando um campo de guerra invisível. E no centro de tudo, o medo constante, o peso de cada decisão, a possibilidade de uma derrota que parece cada vez mais certa. Se nada for feito, o que restará da Crimeia? Um território vazio de russos leais, uma ilha sem força, uma bola de ferro presa no orçamento russo. O que o Kremlin fará quando perceber que sua maior arma se torna um buraco negro? A fuga de civis do Península para o lado do Mar de Azov ou outras regiões pode aliviar o peso do Kremlin. Mas há um detalhe surpreendente que poucos notaram. Não são apenas os civis que estão deixando a área. Dados de campo e relatos locais revelam que oficiais militares russos, burocratas do FSB e figuras de alto escalão na administração de fachada na Crimeia também estão secretamente se desfazendo de seus bens. Imagine um exército cujo comandante envia suas famílias para lugares seguros, enquanto alguns oficiais vendem apressadamente seus carros e casas de veraneio na Crimeia por dinheiro vivo. Relatórios de fontes confiáveis mostram que há uma inquietação crescente nos quartéis da Costa Sul. Se um coronel está vendendo sua residência, é um sinal claro, ele não planeja ficar ali por muito tempo. Essa fuga silenciosa alimenta uma dúvida assustadora. Estaria a hierarquia militar se preparando para abandonar o pedaço de terra que juraram defender?
Se os comandantes estão entregando suas posições, como podem esperar que os soldados permaneçam? Pode ser o começo de uma rebelião silenciosa, uma insubordinação que ameaça destruir a disciplina das forças russas na região. Tudo indica que o projeto da Rússia de transformar a Crimeia em uma fortaleza foi virtualmente destruído pela guerra assimétrica de Ucrânia. Com os sistemas S-400 incapazes de proteger, a frota do Mar Negro impedida de sair de seus portos, e bases aéreas constantemente sendo atacadas, a Crimeia deixou de ser um centro de projeção de poder. Agora ela é um peso pesado, uma ameaça que precisa ser defendida a qualquer custo. Mas que só traz insegurança. A estratégia ucraniana é clara, eles buscam cegar a Rússia na Crimeia. Os ataques atingem radares, deixam a defesa aérea cega, cortam as rotas logísticas e isolam a península. Aos poucos, esse cerco se fecha como um laço invisível, apertando cada vez mais. Cada família russa que foge sabe que o círculo se fecha. E elas confiam mais na explosão de depósitos de armas do que na propaganda vista na televisão. O que antes era símbolo do orgulho de Putin, agora parece uma peça prestes a desmoronar. A Crimeia pode ser perdida a qualquer momento. E essa realidade cruel é o que mais assombra os que permanecem. Uma antiga promessa de poder, agora se transformando em um pesadelo de insegurança e desespero. Quem será o próximo a abandonar esse território condenado? A península agora parece um símbolo em declínio de um império que perdeu seu caminho. Aquele paraíso que antes os cidadãos ansiavam viver, transformou-se em um verdadeiro inferno. Sem combustível, sem segurança, sem esperança de um futuro melhor. O que resta é o som inquietante das chamas consumindo tudo ao redor, o cheiro de fumaça que invade cada esquina, e o barulho distante dos passos da Ucrânia se aproximando implacavelmente. Cada dia que passa, mais pessoas tentam fugir, mas a sensação de que essa fuga será definitiva se torna maior. Quem permanecer aqui, sabe que está entrando em uma armadilha, uma jaula que se fecha lentamente. É como uma lição dura, se uma força de ocupação não consegue segurar seus civis e lideranças, ela também não consegue manter o controle do território. O tempo está acabando. O relógio da queda de Crimeia começou a apitar, e parece que não há como parar. A última embarcação está na iminência de zarpar, e a verdade é que não há espaço para todos nesta travessia. What do you think? Você consegue imaginar esse fim dramático? Deixe seu comentário, sua opinião sincera. O que será da Crimeia? Acredita que ainda há esperança? Obrigado por assistir.